Deus está no nosso cotidiano. Prestemos bem atenção sobre esta presença silenciosa, porém atuante. Olá, paz e bem, hoje, sexta-feira, dia 3 de agosto, dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e sua bênção, para vivermos um dia abençoado e feliz. Ó Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Desejo ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Fecha, Senhor, os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Ó Senhor, reveste-me da tua beleza e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Ó Senhor Jesus, que sois tão manso e tão humilde, fazei do nosso coração semelhante ao vosso coração. Meu irmão, minha irmã, o ensinamento de Jesus provoca admiração das pessoas. De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Porém, a falta de fé e o fechamento do coração as impediram de acolher Jesus como o enviado do Pai. Que o Espírito Santo abra o nosso coração para acolhermos os ensinamentos de Jesus para o nosso dia. Ó Senhor Jesus, dá-me um coração simples para compreender a riqueza de ensinamentos escondida em Tua Palavra. Envia Teu Espírito Santo para que eu não tenha medo de escutá-la e vivê-la conforme a Tua vontade. Que a Palavra transforme o meu coração através da fé e confiança que eu deposito em Ti. Meu irmão, minha irmã, ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que o ensinamento de Jesus causa admiração das pessoas? Porque foi difícil acolhê-lo como Messias? Como Jesus reage diante dos questionamentos da multidão? Os conterrâneos de Jesus, os nazarenos, acham conhecer Jesus, mas na verdade eles não o conhecem na sua profundidade. Não há nada que seja tão perigoso do que a pretensão de achar que sabe tudo. Uma pessoa que tem essa pretensão se fecha em si mesma e deixa de aprender. A humildade sempre nos move a aprender mais para poder partilhar com os demais. Você sabe? Então ensine. Você não sabe? Então aprenda, dizia Confúcio, que viveu 500 anos antes de Cristo. Para ter resultados extraordinários, precisamos ter humildade para aprender. A falta da humildade impede alguém de aprender mais e de continuar a crescer e impede alguém de ser irmão do outro. A pessoa que se fecha em si se torna conservadora.
todo conservador não tem futuro, pois não aceita qualquer novidade. Ela acha que não tenha mais nada para aprender. Certamente essas pessoas são os familiares de Jesus, são os mais próximos de Jesus. Tenho medo de que essas pessoas sejamos nós também. Nós que nos achamos seguidores de Jesus, frequentadores de cultos, de missas, celebrações, mas não queremos andar ou caminhar atrás de Jesus para segui-lo. A palavra seguir supõe movimento, dinâmica, peregrinação. O verdadeiro seguidor é aquele que sempre olha para aquilo que seu mestre faz e escuta aquilo que o mestre diz e ensina. O verdadeiro seguidor é aquele que mantém a mente e o coração abertos, disponíveis e prestes a renunciar tudo para aprender além do que já sabe, ou supostamente sabe. Só seguindo atrás de Jesus é que poderemos ver muito mais coisas na vida e entenderemos o significado de cada coisa e acontecimento. Quem vive dentro de quatro paredes vê sempre as mesmas coisas e por isso não há surpresa nem novidade. Ao sair do quarto, para ir à rua, começam as surpresas para a sua vida. Não é ele o filho do carpinteiro? Os nazarenos reprovam a origem humilde de Jesus. Para eles, Jesus é nada mais do que um simples filho de um carpinteiro. Por ser filho de um carpinteiro, as palavras de Jesus não valem para eles, embora nelas se encontrem toda a verdade. É preciso sabermos distinguir quem fala e o que se fala. Se na fala de alguém, mesmo que não gostamos dele, contém verdade, temos que aceitar essa verdade. Jesus nos deu o seguinte critério: observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Não podemos estar do lado de ninguém, e sim do lado da verdade e do amor. Repito, não podemos estar do lado de ninguém, e sim do lado da verdade e do amor. Os nazarenos esperam um Messias cheio de glória e poder, um Messias misterioso, celestial e transcendente. Mas Deus não encaixa em nossas ideias estereotipadas. Deus cabe no nosso coração, mas não cabe na nossa cabeça, pois o coração sente aquilo que os olhos não veem. O coração compreende quando a mente se tranquiliza. Além disso, é preciso que ouçamos aquilo que alguém diz e não para aquele que o diz. Os nazarenos preferem a imagem de Deus que eles têm na cabeça do que ao próprio Deus. Para eles, Jesus é cotidiano demais para ser Deus. Este é o maior perigo para qualquer adepto de qualquer religião ou igreja, identificar a imagem que tem de Deus com o próprio Deus. Por isso, vale a pena cada um fazer esta pergunta: a imagem de Deus que eu tenho, será que é o próprio Deus? Muitas vezes abandonamos o próprio Deus para ficar com a imagem que achamos que seja Deus. Muitas vezes condenamos os outros a partir da imagem de Deus que temos, que criamos. Quem sabe os que se acham crédulos são muito mais incrédulos, como os próprios conterrâneos de Jesus. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. As pessoas da cidade de Jesus, do vilarejo de Nazaré, do lugar de seu trabalho, não se dispõem em tempo para meditar se ali há um profeta ou mais que um profeta. Basta-lhes a vida rotineira, falta-lhes a fome da verdade, falta-lhes o discernimento, falta-lhes a reflexão sobre a realidade. Deus se manifesta no nosso cotidiano sem espetáculos, como o vento que não vemos, mas sentimos o efeito de sua presença ou de sua passagem. E a novidade do reino trazida por Jesus suscita neles apenas dúvidas, suspeitas e gozações.
É o grande desafio da própria encarnação, é o grande desafio da fé. A fé somente floresce em campos fecundos que se deixam regar com chuva do céu. Os mistérios de Deus somente são compreendidos com o coração, pois o coração sente aquilo que a inteligência desconhece. Dizia Blaise Pascal, ao longo da história, tem tido muitas pessoas inspiradas por Deus para denunciar situações injustas e más condutas. Algumas são conhecidas, mas há muitíssimos profetas anônimos, gente que se atreve a denunciar o que é injusto, desonesto. Muitos desses profetas pagam com a própria vida pela denúncia feita, pois os que defendem os próprios interesses e não os interesses comuns não têm piedade de eliminar quem os denuncia. Poderia citar Chico Mendes ou tantos outros, Irmã Dorothy e tantos. Uma das funções como batizados é a função profética, anunciar o bem e denunciar o mal. Um batizado não pode ficar em silêncio diante da desonestidade e da injustiça. O silêncio nos faz cúmplices. Somos chamados a ser profetas na nossa atualidade. Não somente somos chamados a denunciar, mas também a ouvir os que denunciam. Quem sabe que dentro dessa denúncia estamos nós também? Pois muitas vezes nos sentimos tão cômodos em nossa vidinha, tão perfeitamente organizada em nossas próprias ideias, tão formuladas e pré-estabelecidas, em nossa maneira inflexível de entender as coisas, em nossa imagem estática de Deus, que nos fazem surdos diante do apelo do Espírito de Deus para fazer e seguir o bem. Se há verdade na denúncia, temos que agradar a Deus, pois é um chamado para voltarmos a trilhar o caminho do bem. Fé e caminhada. Quando ficamos incomodados, paramos de ter fé. É mais cômodo crer em um Deus Todo-Poderoso que controla tudo o que ocorre, do que em um Deus que sofre com seus filhos, que é crucificado para salvar os outros filhos de Deus, em um Deus que nos criou para que resolvamos as injustiças do mundo. No ritmo da velocidade do avanço tecnológico, precisamos estar atentos para ver e ouvir o que Deus quer nisto tudo que nós estamos presenciando. Não tapemos nossos ouvidos, nem fechemos nossos olhos, nem paralisemos nossa mente. Precisamos o tempo todo estar atentos ao que ocorre para que possamos nos posicionar como filhos e filhas de Deus, sendo luz do mundo, sal da terra. Precisamos ter muita flexibilidade e disponibilidade para acolher aquilo que Deus nos quer dizer, inclusive através de quem menos esperamos, pois o Espírito de Deus sopra para onde quer e por quem quer. Pare e verifique. Deus se manifesta na nossa vida cotidiana, na sua vida? Pergunte-se, de que maneira Deus se manifesta em você? Ele quer me manifestar? Para que Ele se manifesta? Estejamos todos atentos. Em cada momento, Deus se manifesta em nós. Meu irmão, minha irmã, o que diz o texto a você hoje? Qual ensinamento a palavra revela para a sua vida? Diante dessa reflexão que fiz com você agora, o que você pode tirar de proveito para você? Como você acolhe os ensinamentos de Jesus? Apresente ao Senhor o apelo que brotou em seu coração, transforme em oração. Peça a graça de vivê-lo durante o dia. Faça sua prece de agradecimento ou de pedido. Reze comigo. Ó Jesus, princípio e realização do homem novo, convertei a vós os nossos corações, para que, deixando as sendas do erro, sigamos os vossos passos no caminho que conduz à vida. Fazei que, fiéis às promessas do batismo, vivamos com coerência a nossa fé, testemunhando com solicitude a vossa palavra, para que na família e na sociedade resplandeça a luz vivificante do Evangelho.
Ó Jesus, poder e sabedoria de Deus, acendei em nós o amor à Sagrada Escritura, onde ressoa a voz do Pai, que ilumina e abrasa, nutre e consola. Vós, palavra de Deus vivo, renovai na Igreja o ardor missionário, para que todos os povos cheguem a conhecer-vos como verdadeiro Filho de Deus e verdadeiro Filho do homem, único mediador entre o homem e Deus. Jesus, fonte de unidade e de paz, fortalecei a comunhão na vossa Igreja, para que, pela força do vosso Espírito, todos os vossos discípulos sejam um só. Vós que nos destes como regra de vida o mandamento novo do amor, tornai-nos construtores de um mundo solidário, onde a guerra seja suplantada pela paz, a cultura da morte pelo testemunho em favor da vida. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com a palavra de Deus na mente e no coração, qual atitude você se propõe a viver hoje? Meu novo olhar é para ver além das aparências e reconhecer a presença de Deus nas coisas e pessoas mais simples do meu dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus está no nosso cotidiano. Prestemos bem atenção sobre esta presença silenciosa, porém atuante. Uma sexta-feira muito abençoada a você e sua família. Forte abraço e fique na paz.